Fala Vascaíno, fala Vascaína, tudo bem? Um bom dia, um bom começo de tarde, um casaca no seu coração e principalmente que Deus possa abençoar as nossas vidas. Meus amigos, mais um vídeo polêmico para a gente poder falar dos principais assuntos do noticiário esportivo do Vasco da Gama e para a gente expor a nossa respectiva opinião sobre esses assuntos. Meus amigos, vamos falar muito aí sobre o clássico de hoje, Vasco da Gama e Resende United. Vamos falar muito aqui sobre o Zé Ricardo com a corda no pescoço. Vamos abordar aqui a salvação, segundo o jornalista aí, Fábio Azevedo, só a 777 Partners, só a SAF salva o Vasco da Gama. Então a gente vai falar da grana aqui da 777 Partners. Vamos abordar o assunto referente à saída de jogadores e reforços chegando. Ontem a gente teve aí a primeira contratação aí, o primeiro craque aí da SAF. E a gente vai falar aqui sobre outros reforços que poderão chegar. Deixe o seu like ou o seu dislike, ative o sininho e se inscreva no nosso canal, principalmente você que está descontente com o atual momento o qual o Vasco da Gama vivencia. Amigos, hoje às 16 horas da tarde, com transmissão da Rede Record, o Vasco vai a campo, jogo que acontecerá em São Januário, para a gente ver aí qual a posição que o Vasco vai ficar, terceira ou quarta colocação. A tendência é que o Vasco fique na quarta posição, e houve uma evolução muito grande com esse time que o Jorge Salgado mudou. Ano passado a gente ficou na quinta colocação. Este ano a gente termina aí a Taça Guanabara na quarta colocação. E é o seguinte, o Vasco deve ficar na quarta posição, deve enfrentar o Fluminense. O Fluminense terá aí a vantagem de jogar por 2 resultados iguais. Mas falando sobre o jogo de hoje, o técnico Zé Ricardo deverá poupar jogadores. O Vasco só vai ter mais uma competição no ano, mas o Zé Ricardo diz que está todo mundo cansado, porque o Vasco vem aí de uma batida muito grande com relação aos clássicos, O Vasco jogou tão bem na Copa do Brasil, Jogou de forma excelente contra a equipe da Ferroviária e a Juazeirense, que ele resolveu poupar. Então, a provável escalação do Vasco da Gama: Thiago Rodrigues, Everton, Ulisses ou Anderson Conceição, Quinteiro, Riquelme, Yuri Lara, Matheus Barbosa ou Zé Gabriel, Luiz Henrique, Bruno Nazário, Peck e Raniel. Olha, hoje vai ser tenso. A gente vê o Vasco da Gama aí sem a estrela da companhia. O Nenê não deverá jogar hoje, poupado aí. Deixem aí nos comentários se o Zé Ricardo acertou ou errou. Zé Ricardo, que internamente tem sido cobrado muito se falou essa semana no retorno aí do Vanderlei Luxemburgo, do Vasco da Gama. E é o seguinte, Zé Ricardo tá perigando, hein? Desse jeito não vai chegar à quinta rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. Mas vamos torcer para que dê certo. Bem, meus amigos, sobre a situação aí da grana aí
da 777 Partners. Segundo alguns jornalistas, é a salvação para o Vasco da Gama, né? 120 milhões deverão entrar aí como adiantamento. Ninguém sabe o que o Jorge Salgado fez com os 70 milhões, que acabou no compasso de mágica, né? Esse primeiro aporte financeiro não será aí, não teve como contratar jogadores, mas ontem chegou aí o primeiro reforço da SAF, né? Laureano, como assim o Vasco ainda não virou SAF? Ué, mas estão dizendo que o Vasco é milionário, playboy, estão indo para os estádios para jogar dinheiro de brinquedo pro alto, né? Então a gente está falando aqui, né? O primeiro reforço aí da SAF, do Vasco milionário, veio lá do Bangu, que tomou de 6-0 ontem do Flamengo, né? Lucas Oliveira chegando aí, o nosso Tony Kroos chegando no Vasco da Gama. Enquanto está chegando Lucas Oliveira, perfeito, pessoal, tá saindo aí o Laranjeira, garoto oriundo aí das categorias de base do Vasco da Gama, não deve permanecer no clube, né? Mais um jogador aí saindo de graça. E agora na parte da manhã, olha, teve jornalista aí cravando aí, né? Que 2 jogadores significativos, bastou Gilmar Ferreira dizer que simplesmente 2 jogadores já estariam engatilhados e começou toda aquela especulação, né? Que vocês sabem. Então hoje o jornalista, né? O nosso Eduardo Ferrari aqui, que geralmente acerta tudo, ele disse que o seguinte, que Alan Patrick, né? Pode vir jogar no Vasco da Gama. Tô confiando, hein? Que Alan Patrick vai vir jogar no Vasco da Gama. E é o seguinte, se viesse, seria um bom reforço, sim, para ajudar o Nenê ali no meio campo, o Nenê que fica muito sobrecarregado. O Zé Ricardo já pediu um homem para jogar pelas pontas, né? O Vasco tem deficiência pelas laterais ali do campo, e o Eduardo Ferrari falou que o nosso bravo Rossi pode voltar aí, que a diretoria tem que fazer um esforço para poder trazer o Rossi, né? Meus amigos, 2022 promete aí para o torcedor vascaíno. Pelo menos os jornalistas aí estão prometendo, né? A SAF é solução, mas até agora o que a gente viu aí, meus amigos, foi o Jorge Salgado. Sabe-se lá fazendo o que com 70 milhões? A gente não sabe ainda se esse aporte de 120 milhões, quando vai chegar aí no Vasco da Gama. E de tantos jogadores aí especulados, chegou o primeiro reforço da SAF, que é o Luiz Oliveira. Deixa aí nos comentários, gente. Deixa nos comentários. Só sendo irônico. Obrigado pela atenção. Vasco neles, a verdade prevalecerá e vai dar Vasco. Valeu!